voltará para buscar um povo exclusivo do qual nós fazemos parte. Amém, irmãos? Isso é lindo demais. Nós temos perdido a beleza do que é ser igreja. Há um tempo que a gente tem vivido um certo consumismo. As pessoas têm se tornado consumidores da fé. E isso é muito perigoso. Eu tenho falado isso para os meus alunos lá na Pibita, em relação à igreja, que muitas das vezes os pastores, a liderança, elas se perdem em tantos movimentos, em tantos modismos, em tantas novidades para segurar o povo dentro da igreja, que é perdida a essência do que é ser igreja, daquilo que realmente pode prender alguém dentro da igreja. Ninguém aqui é obrigado, ninguém aqui tem uma arma na sua cabeça para participar da reunião dos santos. Muito pelo contrário, é o Espírito Santo de Deus que te convence do pecado, da morte e do juízo. E diz para você no seu coração, que se você nasceu de novo, que você precisa congregar em uma igreja. Que você precisa fazer parte desse povo lindo, da beleza, da diversidade, que é o povo de Deus reunido. Então, transcende a denominação, também transcende a cultura e a fronteira geográfica. Nós estamos reunidos aqui hoje em Itaboraí, Rio de Janeiro, Brasil, mas existem muitas igrejas, milhares de irmãos reunidos, espalhados pelo todo o globo da terra. E isso é lindo, é maravilhoso. Então, a igreja ela é composta de raças, tribos e nações, a diversidade, mas também a unidade, a beleza nas culturas, as pessoas adorando a Deus, sejam em templos mega grandes, ou seja naquela igreja pequena, humilde. Deus está sendo adorado, a igreja está reunida. Porque a igreja ela não se reúne para si, ela não se reúne para o pastor, para o louvor. Nós não realizamos show, nós adoramos ao Senhor. Amém, irmãos? Então, ela também é composta de todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, de todos os lugares, em todos os tempos, dentre todos os povos. Quando a igreja se reunir, vai ser lindo, irmãos, porque nós vamos estar com irmãos de todos os tempos, irmãos do passado, irmãos que ainda vão aceitar a Cristo, reconhecer a Jesus, de todos os lugares, de todos os povos, de todas as tribos. E seremos um único povo que viverá eternamente para glorificar o Senhor. Então a igreja, ele é um povo, é o povo de Deus. E o povo de Deus precisa ter prazer de estar reunido em comunidade. Então, o domingo de noite, o domingo pela manhã, eu falo isso para a Laura, o domingo para mim é o melhor dia da semana. É o primeiro dia que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos estar juntos, como igreja do Senhor. E aqui há um grande alerta, irmãos, porque esse mundo caótico, esse mundo que exige resultado, que exige tantas coisas, ele tem nos afastado daquilo que é primazia, que é essencial, da nossa comunhão com Deus. A Roberta fala muito bem isso, eu acho muito interessante a gente tocar nesse assunto, que o culto de domingo, na verdade, ele é o resultado de uma semana de intimidade com Deus, onde você está adorando, onde você está orando, lendo a palavra, e chega no domingo, você quer estar na explosão da comunhão da igreja. E é lindo demais isso, irmãos. Então eu fico me perguntando, o que será que é tão mais importante do que estar na casa do Senhor, com os nossos irmãos em Cristo Jesus, para adorarmos a esse Deus Todo-Poderoso, no qual nós confessamos e adoramos? O que tem nos separado? O que tem tomado o nosso tempo, a nossa mente? Talvez algumas pessoas hoje estão tão preocupadas com o dia de amanhã, que precisam se organizar tanto, que não tem tempo de 1h30, separar esse tempo para adorar ao Senhor e ver o seu irmão em Cristo Jesus. E muitos
por ter essa vida corrida, não consegue estar aqui na quarta-feira, e aí a gente tem somente esse encontro no domingo, e é maravilhoso isso. E a gente que é do Ministério de Louvor, né, a gente praticamente passa o domingo na igreja, e isso já está bem claro para as pessoas que estão ao meu redor e ao redor da Jaque. Domingo é sagrado. Tem um pessoal que corre, né, os amigos que fazem as corridas deles, aí eles me chamam para fazer corrida, e eu só pergunto isso: é domingo? Aí ele fala: é domingo. Eu falei: domingo eu tenho um compromisso muito maior do que uma corrida. Amém, irmãos? Não estou querendo dizer que é um domingo, de vez em quando, você não possa dar um passeio com a sua família. É saudável. Você precisa fazer isso. Eu faço isso e estimulo você a fazer isso. Você dá um passeio com a sua família, levar sua esposa para viajar, seus filhos para algum lugar para passear, almoçar fora. Isso é bom demais. Mas nós não podemos deixar que esse mundo nos leve e nos dê essa mentira que você está perdendo tempo vindo para a igreja. De novo, todo domingo você vai para a igreja? Sim, eu vou todo domingo para a igreja, porque eu amo estar na presença do Senhor com os meus irmãos em Cristo Jesus. Então a igreja ela é composta desse povo, nós fazemos parte desse povo maravilhoso. E aqui, nesse texto nós lemos, há uma afirmação muito linda do apóstolo Pedro, onde há aqui uma grande confusão no contexto de Mateus, de quem era Cristo. Eles ainda não tinham muito definido na mente deles que Jesus era o Filho de Deus. Aí ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E as respostas são mais variadas: Elias, os profetas, Jeremias. Pegam só os profetas do Antigo Testamento. E aí Simão, ele se levanta, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele: Simão, isso não é revelado da carne, é revelado do Espírito. E sobre esta afirmação, eu edificarei a minha igreja. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja de Cristo Jesus. E essa igreja é edificada não em Pedro falho, mas em Cristo. Cristo é esse pedregulho, essa pedra, essa rocha inabalável, que sustenta, que dá fundamento para que a igreja continue de pé, 2025 anos depois. Amém, irmãos? E essa edificação, essa igreja, está tão edificada, que ele vai afirmar que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja poderosa. Nós somos o povo de Deus. Então a igreja é a união daqueles que foram chamados por Deus, quais? Pela ação do Espírito Santo, não é obra humana. Creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimi-los de seus pecados. Nós somos igreja porque nós reconhecemos que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, que nós somos perdoados dos nossos pecados. É por isso que a igreja é definida como sendo, e é lindo, o apóstolo Paulo fala em Efésios 1, 22 e 23, pedi a Kézia para colocar, Manuela, perdão, Efésios 1, 22 e 23, a igreja, ela é comparada como um corpo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés daquele que designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Ou seja, Jesus Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros, o corpo de Deus, enviado para abençoar, para sermos igreja, sermos relevantes dessa comunidade, irmãos. Essa porta está aberta há 33 anos, porque ela é do Senhor. Não é pela força do pastor Bíblia durante todos esses anos, mas pela total dependência do Espírito Santo de Deus, atuando nesta comunidade, irmãos. Quantos desafios, quanto tempo de desânimos, pessoas que vão, pessoas que vêm, mas a igreja ela permanece com as suas portas abertas.
acolhendo, amando e ensinando as pessoas a proclamarem que Jesus Cristo é o Senhor deste lugar. Então, nós precisamos valorizar o que é ser igreja do Senhor. E aí, eu gostaria de entender com os irmãos, avançando um pouquinho sobre essa questão da eclesiologia, que é o estudo da igreja. Qual é a missão desta igreja tão gloriosa, que a porta do inferno, as portas do inferno não podem combatê-la, não podem vencê-la? Qual é a nossa missão aqui, então, neste lugar? Porque a gente, muitas das vezes, a gente se fecha dentro das quatro paredes, achando que a nossa missão é somente, guarde a proporção, também é e é importante, vir adorar ao Senhor. E devemos fazer isso. Eu estou falando sobre isso. A importância de sermos igreja. Mas nós precisamos entender que nós temos uma missão. Nós temos um mandamento, uma grande comissão, que é espalhar essa boa notícia de que é ser igreja para outras pessoas. Se a gente perder e falhar nessa missão, a gente não vai avançar. Eu tenho certeza, se eu perguntar aos irmãos, que é o nosso desejo encher esse tempo de pessoas, que elas se convertam, que elas estejam diante da graça do Senhor e tenham a oportunidade de ouvir essa mensagem. Todos os irmãos vão levantar as mãos. Queremos que esses bancos sejam preenchidos, sim, mas para isto Deus conta comigo e com você para uma grande missão. A grande missão da igreja é de ser testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. E eu lembro, pastor Leandro, uma vez que nós saímos por aí, com o microfone, falando pela comunidade, nem lembro mais o carro que a gente foi emprestado, né? Uma carretinha, eu fui atrás desequilibrado ali, quase caindo, com o microfone funcionando, e a minha palavra, a minha frase para a comunidade era: Jesus Cristo é o Senhor deste lugar. E algumas pessoas levantavam as mãos e concordavam. E nós saímos pelo esse bairro falando sobre essa boa notícia. Há solução, há esperança para este lugar. E essa esperança é Jesus Cristo, o único que pode transformar a vida das pessoas. E nós temos essa mensagem poderosa, essa dinamite, que é o Evangelho. Então, a missão da igreja é proclamar o seu Evangelho a todas as pessoas, tornando conhecido o reino de Deus no mundo. Em outras palavras, o centro da missão da igreja é o quê? O Evangelho, que é Jesus. Então, se a gente ficar aqui falando sobre dinheiro, sobre prosperidade, que você precisa avançar, que você precisa crescer, que você precisa ser vitorioso, não é uma mentira, precisamos. Mas não podemos esquecer que a mensagem do Senhor precisa ser para fora, para os de fora também. Essa mensagem precisa alcançar os perdidos. Então, que a nossa oração comece a ser assim: Senhor, me ajude a alcançar os perdidos, para que eles possam ter também da Tua graça sobre a vida deles. Essa graça que nós cantamos aqui, que nos alcançou, essa maravilhosa graça, precisa ser pregada para que outras pessoas também possam ser alcançadas por essa graça. Então, a missão da igreja não é ficar presa dentro das quatro paredes. Essa é uma igreja relevante, essa é uma igreja que abre suas portas para receber 40 alunos para um curso de elétrica. Amém, irmãos? Dentro do nosso ambiente. É uma igreja que se preocupa em ter um grupo terapêutico para tratar das emoções, das situações da vida do dia a dia com as nossas irmãs. Nós precisamos ser essa igreja para esse bairro. Na verdade, me perdoem, nós precisamos continuar sendo essa igreja. Quando você falar assim, de qual igreja você é, e você ter orgulho: eu sou da segunda igreja batista de Itaboraí. Ah, aquela da Rua 40. Isso, aquela da Rua 40. Você faz parte de uma igreja? Faço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Manda um abraço para o seu pastor. Estamos juntos na caminhada. Ah, eu não sou de uma igreja. Nós estamos com as portas abertas. Nosso culto é tal dia. Queremos receber você lá para te dar um abraço, para te acolher, para sermos a sua comunidade de fé aqui no bairro. E nós, muitas das vezes, falhamos na nossa missão.
de pregar, de convidar as pessoas. O último assunto que o Senhor Jesus tratou com os seus discípulos antes de subir ao céu foi justamente a relação da missão da igreja. A missão da igreja que está lá em Mateus 28, 19. Ele disse assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós sabemos esse versículo de cor. O que nós falhamos muitas das vezes, e falo por mim também, é proclamarmos, é esse indo, não é ide para outra nação, não está falando isso. Ide por todo o mundo, ou seja, no teu caminhar, no teu ir, compartilhe a boa notícia. O pastor Rogério que gosta da questão de plantação, né? Então você indo, por onde você for, vai jogando semente. Que é o coração, é o Senhor que vai tratar. Mas plante, jogue semente do Evangelho. Mas essa declaração de Jesus é uma ordem muito clara quanto ao compromisso da igreja, que é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que é essa base, o fundamento da igreja. O apóstolo Pedro ressalta que a igreja foi chamada para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então nós fomos transportados, nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. E por que eu estou falando isso hoje? Por que o tema da mensagem é autoridade? Nós precisamos tomar posse da autoridade que Jesus nos deu em seu nome. Porque nós não vamos em nome de homens, nós não estamos indo em nome de pessoas, em nome de placa, nós estamos indo em nome do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor dos exércitos, é aquele que pode transformar aquele seu vizinho que você acha que não tem jeito. Deus pode fazer a obra na vida dele, e Ele quer contar com você, comigo, para essa missão. Então os crentes não são missionários por sua própria autoridade e poder. Algumas pessoas têm, infelizmente, irmãos, essa pretensão de pensar que são elas próprias que possuem a capacidade de fazer acontecer. Então é o seguinte, eu vou lá, vou fazer e acontecer e vai funcionar, porque eu sou bom, porque quando eu pego o microfone, cai fogo do céu. Pretensão. Muito pelo contrário, a verdadeira igreja sabe que a sua missão repousa sobre a autoridade de Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo, irmãos. E o livro de Atos é lindo, quando nós vemos a ação do Espírito Santo através daqueles homens que fizeram uma bagunça santa naquele tempo. E graças a essa autoridade, essa ousadia que o Espírito Santo deu a eles, esse evangelho chegou a mim e você hoje. Então, antes de Jesus dizer esse ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele vai dizer antes, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, é o versículo anterior. Porque foi dada a mim toda a autoridade no céu e na terra, eu envio vocês em meu nome. Muda um pouquinho o contexto, né? Então, quando você pensar assim, eu estou indo, mas estou indo com base, estou indo com uma retaguarda com o Senhor Jesus Cristo, com a autoridade que Ele me deu, no nome de Jesus. Existem muitos textos, muitas ocasiões, principalmente em Atos dos Apóstolos, onde os discípulos chegam, eles falam, em nome do Senhor Jesus, levanta aí, anda. Sabe o que é isso, irmãos? É a autoridade, é a convicção no Deus que eles estão servindo. Nós precisamos ter essa autoridade e essa ousadia. E isso quer dizer que a igreja opera a autoridade sobre a autoridade de Cristo Jesus. Então nós vamos ganhar o nosso bairro para Jesus, e eu tenho muito receio de falar isso. Muitas pessoas falam isso, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, nós vamos ganhar todo mundo para Jesus. E a gente sabe que muitas das vezes não é assim que funciona. Muitas das vezes a gente não consegue nem ganhar os nossos mais próximos para Jesus. E quando a gente fala, eu vou ganhar almas para Jesus,
soa um pouco arrogante. A gente poderia melhorar essa expressão, de assim, em nome de Jesus, se for da vontade de Jesus, nós vamos alcançar essa comunidade. Aqueles que foram eleitos, que são para serem salvos, serão alcançados pela proclamação do Evangelho, mas não pela minha força, mas pela autoridade do nome de Jesus. Não é pela gente. Nunca foi e nunca será. E isso é lindo, porque se fosse pela nossa força, pelo nosso jeito de ser, irmãos, imagine. Analisa um pouco aí se o Evangelho, faça esse exercício aí na sua mente. Se a igreja dependesse só de você para existir, como ela seria? Se a segunda igreja batista de Itaboraí dependesse somente de você, como ela estaria? E é por isso que nós precisamos entender que não é pela gente, é pela unção, pelo Espírito Santo, é por Deus. Nós precisamos entender isso. O Senhor Jesus recebeu toda a autoridade, e então Ele comissionou, Ele deu, pela graça, essa autoridade para a igreja. Nenhuma outra instituição no mundo tem a autoridade para falar no nome de Jesus, se não for a igreja. Amém, irmãos? Nós falamos porque nós fomos autorizados, comissionados, outorgados por Cristo na cruz do Calvário. Então nós podemos falar com autoridade, mas nós precisamos ter santidade para falar com autoridade, porque esse mundo sabe diferenciar quem é e quem não é. Em outras palavras, os cristãos têm o direito conferido por Cristo de cumprir esta missão. Amém, irmãos? Lindo demais. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Pedir a Manu para colocar. A igreja tem autoridade. Mas a igreja também, além da autoridade de quem nos envia, nós temos algo aqui que é impressionante, que a gente muitas das vezes não dá conta e muitas das vezes a gente deixa passar. E a gente vai domingo após domingo, virando uma rotina religiosa, cumprindo rituais, vindo para a igreja. E a gente não parar para pensar que, mas receberão o que, irmãos? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da... Recebereis poder, quando vir sobre vocês o Espírito Santo. Nós temos a autoridade para falar no nome de Jesus, mas temos também o poder da autoridade do nome de Jesus. Além de contar com essa autoridade divina, a igreja também conta com o poder divino para realizar a sua missão. O texto de Atos que nós lemos que Jesus prometeu o Espírito Santo, e Ele enviou o Espírito Santo, que foi derramado sobre o povo de Deus. E o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, Ele é a pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Então nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus na nossa conversão, e Ele agora nos auxilia, Ele agora nos orienta, Ele agora puxa a nossa orelha, não faça isso, porque você agora é uma nova criação em Cristo Jesus, não vá por esse caminho. É o Espírito Santo que conduz a igreja do Senhor, que conduz a liderança. Quando nós pensamos em algo, e a gente precisa orar, a gente precisa de direção do Espírito, e isso para a minha vida e para a sua vida, porque nós temos esse poder disponível, mas não é um poder para nos tornar super-heróis, super-poderosos. Estamos falando sobre isso na nossa EBD, dos dons do Espírito, que esses dons, eles são dados à igreja, para quê, irmãos? A edificação do corpo. Então, aquele que sabe pregar, pregue. Aquele que sabe acolher, acolha. Aquele que é generoso, seja generoso. Contribua. Nós somos chamados a ser essa igreja relevante. Então, esse é o Espírito Santo que conduz, que faz tudo em nós e através de nós. Isso implica no fato de que a igreja não apenas
possui autoridade para a sua missão, como eu falei, mas ela também possui capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para desempenhar essa missão. Então, irmãos, falar no bom português claro aqui, nós temos a faca e o queijo nas mãos. O que tem faltado para a igreja? O que tem faltado para sermos mais presentes? O que tem faltado para sermos mais ousados no nosso falar, no nosso caminhar, na nossa missão? É necessário Cristo morrer novamente na cruz? De modo nenhum. A Bíblia vai dizer que a morte dele é vicária, a morte dele foi suficiente para perdoar os nossos pecados. O que falta realmente, irmãos, é a gente se despertar, nos despertarmos para cumprir a nossa missão. Não é isso, irmão Ari? O irmão vai viajar amanhã, seja um sinal do reino no caminho, sinalize o reino no seu trabalho, na sua casa, seja onde for. Seja a voz de Deus profética, abençoe pessoas, porque ser membro de uma igreja é muito diferente de ser um discípulo de Jesus. A gente está muito preocupado em formar membros e estamos esquecendo em formar discípulos, seguidores de Cristo. E aí, infelizmente, a gente tem muitas pessoas doentes, mimadas espiritualmente, que não amadurecem, não crescem. Eu vi uma frase essa semana, não vou lembrar totalmente, mas diz mais ou menos assim: a gente está tentando discipular pessoas que não nasceram de novo, isso não vai dar certo. Então nós precisamos ter essa convicção, somos novas criaturas, nascemos de novo, pertencemos ao Senhor, somos salvos. E aí continua, e porque eu sou salvo, eu preciso participar desse corpo, dessa unidade, desse organismo que está em movimento, avançando com todas as dificuldades. E a Bíblia mesmo vai dizer, Jesus vai dizer que não seria fácil, seria difícil, mas nós estamos avançando. Vou até pular a folha aqui, que a hora minha já foi, né? Falei que eu já queria ser rápido hoje. Então, que sejamos testemunhas oculares, verdadeiras, honestas, dignas de confiança desse evangelho que pode transformar. João Calvino, um grande pastor e reformador, disse que a grande tarefa da igreja é tornar visível o reino invisível. Porque quando a gente fala de reino, a gente não está vendo um reino visível, mas a gente precisa tornar esse reino invisível, visível para as pessoas. Sabe como nós conseguimos fazer isso? Sendo discípulos verdadeiros de Jesus. É você estar lanchando e olhar uma pessoa passando fome e você pensar assim: eu posso abençoar essa pessoa, sem ela pedir ou sem ela poder te dar nada em troca. Discípulos de Jesus fazem diferença nesse mundo. Torna o reino visível, torna o reino palpável, torna o reino significante para o outro. Faz sentido fazer parte da igreja, faz sentido fazer parte de um povo. Eu não sou mais agora isolado, sozinho. A minha dificuldade agora é do outro, é o compartilhar, é você chegar aqui e ter uma obra e todo mundo participando. Né, Paulinho? Paulinho mandando mensagem: não vou poder chegar a tal hora, estou chegando. Paulinho chegou no final para lavar. Igual ele, só a lavagem que ele faz ali, a forma que ele lava é perfeita. Ele chegou no final ali, ajudou a gente, e graças a Deus por isso. É a igreja do Senhor, irmãos. Esse reino que precisa ser visível para as pessoas. Não é uma coisa vaga, não é uma filosofia, né? Não, é algo palpável, real. É o reino de Deus na terra, Jesus Cristo, por meio da sua igreja. Amém, irmãos? Então a igreja, convidar o louvor, a igreja ela é imparável. Nada pode impedir o agir de Deus através da igreja.
A igreja é a única instituição com a autoridade dada pelo próprio Jesus para pregar as boas novas do Evangelho, que tem poder para transformar, resgatar e salvar o pecador, irmãos. Nós somos essa igreja atuante, relevante, ativa. Nós precisamos entender isso. E você que está nos ouvindo, você que não veio à igreja hoje, você que faz parte de outra igreja, está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, vai ouvir, que você continue valorizando a comunhão dos santos, o estar presente. Fazem falta. Todo mundo é importante. Nós pregamos aqui que cada crente é um e cada ministro é importante. Todos somos importantes. Todos fazem falta. Então seja um cristão presente. Não negocie o estar com seus irmãos com outras coisas, a não ser que não seja uma dor, uma doença, uma enfermidade, um compromisso familiar importante. Domingo que vem nós temos ceia do Senhor. Não falte a ceia do Senhor, irmãos. É uma vez por mês. É um momento prazeroso, esteja presente. Faça parte do corpo, da comunhão, do trocar, do cálice, do partir do pão. É uma ordenança, irmãos. Valorize isso. Jesus vai dizer, façam isso em memória de mim, o quê? Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Então é lindo demais ser igreja. É abençoador. Então valorize isso. E entenda que a igreja continua de pé, avançando para a glória de Deus. Nós vamos cantar essa canção, que você cante, que você entenda esta letra, que você valorize a igreja do Senhor e a igreja que você faz parte. Em nome de Jesus.